A paz do Senhor, meus amados irmãos, professores, alunos, pastores, uma alegria. Nós chegamos na última aula do quarto trimestre de 2017. Aula de número 14, dia 31 de dezembro. E eu quero desejar para você já um feliz ano novo, feliz 2018, cheio de saúde, de paz, de alegria, de vitória, para você e para sua família. Lição 14, vivendo com a mente de Cristo. Qual é o nosso texto áureo? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E a verdade prática? Diante de um mundo marcado pelos dias maus, não podemos viver sem ter a mente de Cristo. Vamos pensar um pouquinho sobre esse texto áureo? 1 Coríntios 2,16. Qual é o contexto? Bom, o contexto está ali em 1 Coríntios, capítulo 2, entre os versículos 1 e 16, que é o caráter da pregação de Paulo em Corinto. A citação aqui apresentada por Paulo foi exarada ou extraída do trecho do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 13. O que diz o profeta Isaías no capítulo 40, no versículo 13? Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselho ensinou? Então, com base na versão da Septuaginta, mas com algumas pequenas modificações, para que obtivesse os seus propósitos, então Paulo trabalhou a mesma mensagem. Isso também está escrito em Romanos, capítulo 11, versículo 34, quando ele diz: porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Então você vê, o texto base está em Isaías 40, 13, e aí você vê 1 Coríntios 2, 16 e Romanos 11, 34. São simétricos, são citações similares. Bom, Paulo deixa entendido, portanto, que a fim de alguém querer julgar, porque ele está falando desse contexto, das pessoas que estavam julgando ele, precisavam conhecer a mente de Deus. E eles não tinham capacidade, obviamente, nem no homem tem, de conhecer a mente do Senhor. Mas quem tem a mente espiritual, a mente de Cristo, entende as coisas espirituais. Essa é, então, o contexto que Paulo fala, então. Ele fala mais particularmente, o argumento afirma: nenhum homem pode julgar-me com retidão. O assunto é esse ali. Nenhum homem poderia negar Paulo com retidão, poderia julgar com retidão. Isso porque ninguém pode instruir ao Senhor. E ele fala que ele tem, então, a mente de Cristo. Foi uma declaração ousadíssima do apóstolo Paulo, mas a convicção que ele tem, no versículo 15, ele afirma que o homem espiritual julga todas as coisas, mas que ele mesmo por ninguém é julgado. Então esse é o contexto do nosso texto áureo em falar sobre a mente de Cristo. Quando ele está falando sobre essa questão da mente do Senhor. E também não podemos esquecer que em Romanos 11 essa expressão entra como um hino de adoração a Deus. Quem compreendeu a mente de Deus, a grandiosidade, uma dimensão ímpar, singular. O próprio Natal, que foi agora, dia 25 de dezembro, que a gente celebra o nascimento de Jesus, o Verbo que se fez carne, realmente é algo assim extraordinário, o amor de Deus, porque Deus amou, um amor extraordinário, que eu posso fazer o que eu quiser, não em nada muda esse amor de Deus, porque é um amor que independe, não é porque se eu andar melhor, Deus vai amar mais, ou Deus vai amar, não é, o amor de Deus independe disso, então é algo singular. Mas quem que vai entender isso? Como eu vou entender a dimensão real das coisas? Por isso que ele faz esse questionamento. Então, quem que é o homem para julgá-lo? Julgar o seu ministério, Então, Paulo está fazendo também uma apologia, uma defesa do seu ministério. Então, leia com cuidado todo o capítulo 2 de 1 Coríntios, que você vai entender, então,
esse contexto quando Paulo fala, então, porque quem conheceu a mente do Senhor? Né? Então ele está falando exatamente do problema de alguém estar querendo julgá-lo. Tá? Então leia o capítulo 2 que você vai entender todo esse contexto. O objetivo geral da nossa lição é explicar por que não podemos viver sem ter a mente de Cristo. E a interação, chegamos ao final, né, da lição, aprendemos a respeito de muitas bênçãos de Deus, de graça, de dádiva, de livre-arbítrio, de glorificação, de adoção. Foram temas maravilhosos, né, que nós estudamos sobre fé, santidade, né? E nós temos de chegar nessa última aula do dia 31 e agradecer a Deus, sermos agradecidos, não é? A introdução da nossa lição, a doutrina da glorificação dos salvos, estudada na lição anterior, na lição 13, traz a esperança para a nossa vida. Ela nos lembra de que somos peregrinos na terra, né? A melhor maneira de viver com essa consciência é termos a mente de Cristo. Então, o ponto central, somos peregrinos na terra, né? E a síntese, o tema central é esse: somos peregrinos na terra, e por sermos peregrinos nessa terra estranha, nós temos que ter a mente de Cristo. Essa é a proposta da lição. Peregrinos na terra, né? Peregrinos nesta terra é o primeiro subtópico aqui da nossa lição. Bom, peregrino é estar de passagem, né? Quem fala que está peregrinando, porque é um passageiro, né? Que não lhe pertence ficar, né? Ele caminha em direção a um país longínquo. Né? Para isso, o peregrino se torna o quê? Um nômade. Né? Um dia está ali, outro dia está lá. Ele não se apega, né? Por onde caminha, não experimenta conforto, mas carrega o mínimo possível de bagagem. O mínimo, porque ele não é daqui, ele está aqui provisoriamente, né? Temporariamente. O patriarca Abraão é o modelo bíblico dessa imagem de peregrino. O nosso pai na fé saiu de Ur dos Caldeus e foi peregrinar no sentido de Canaã. Da mesma forma, os cristãos somos peregrinos desse mundo. Estamos caminhando, peregrinos. Por isso não podemos nos embarcar com as coisas desta vida, nem permitir que isso ocupe o lugar que pertence a Deus. Né? Isso não significa sermos irresponsáveis com o estudo, com o trabalho, com a igreja, não é com família, não é isso. Mas que nós temos que ter a motivação correta em nosso coração. Tudo que a gente for fazer é pensando na cidade celestial. Faça as coisas bem feito, com amor, com dedicação, com esmero, mas sempre projetando a Jerusalém celestial. 2. Cidadãos celestes. A Bíblia se refere ao fato de que os crentes não são deste mundo. Anseiam pela pátria celestial. Nós temos que ter esse sentimento. Sentir-se-nos peregrinos na terra. Né? Não somos desse mundo. Estamos, mas não somos. Por isso não nos compactamos com esse mundo. Nós precisamos o quê? Influenciar esse mundo para o bem, ser luz do mundo e sal da terra. Né? Mas nós não podemos amar esse mundo, nem o sistema do mundo. Né? Nesse sentido, podemos viver um pouco do reino de Deus nessa terra. Mateus 6,33. Embora haja uma tensão entre o tempo presente e a esperança da glória futura, a ser manifesta brevemente. Muito bem. O subtópico 3 do item 1 ainda, o cristão possui dupla cidadania. Isso não tem na sua lição. Isso aqui foi o que coloquei para explicar essa questão dessa dupla cidadania. Então não está na sua lição, mas você pode acessar o meu site www.professoralberto.com.br e ver esse material que eu coloquei para você. O cristão é cidadão de duas pátrias, a terrestre e a celeste. Né? E aí eu faço uma explicação sobre as suas responsabilidades. Quando é que você deve ficar do lado da Bíblia? Né? Quando a Bíblia... Porque na hora tem momentos que você tem que escolher. E aí você deve o quê? Obedecer a Deus antes que os homens, como diz Atos dos Apóstolos 4:19. Então é um texto interessante que eu coloco aqui sobre a mordomia cristã. O cristão deve orar pelas autoridades, incentivar os cristãos a aceitarem a responsabilidade cívica,
como um serviço de Deus e a humanidade, conforme Romanos 13:17, 1 Timóteo 2:1. Então, é um texto que eu inseri aqui dentro desse contexto, porque na verdade ele tem só 2 subtópicos, eu acrescentei o terceiro: o cristão possui dupla cidadania. Síntese desse primeiro tópico: estamos neste mundo de passagem, o nosso destino é o céu, nós somos cidadãos celestiais. Há um subsídio lexicográfico sobre peregrinar, sobre a questão da palavra peregrinar, que você pode, sem dúvida alguma, fazer um estudo aqui dessa palavra, peregrinos. O segundo tópico é vivendo em esperança com a mente de Cristo. Essa é a ideia, vivemos com esperança com a mente de Cristo. Primeiro, passando pelas provações com a mente de Cristo. Isso é importante. Porque quando você tem a mente de Cristo, você pode estar em situações adversas, enfermidades, desempregos, lutas, perseguições, mas se você tem a mente de Cristo, você será aprovado, porque você terá condições de suplantar, enfrentar e vencer os desafios. Por isso é muito importante que nós tenhamos a mente de Cristo. Como que eu vou ter a mente de Cristo? Buscando a presença de Deus, orando, lendo a sua palavra, se ocupando com coisas que realmente tragam edificação. E não perdendo tempo com coisas carnais, passageiras e efêmeras. Então, nós devemos aprender a viver com a sabedoria que vem do alto. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se temos a mente de Cristo, como ensina o apóstolo dos gentios, logo sabemos discernir bem as coisas espirituais das coisas materiais. Por isso escolhemos priorizar o reino de Deus, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. 2. Um olhar para além das circunstâncias, é ter a mente de Cristo. Neste tempo presente, nós temos que ter os olhos focados para Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Graças a Deus. Quando o nosso pensamento está de acordo com os ensinamentos do Senhor Jesus, podemos voltar os olhos para o além das circunstâncias difíceis. Nós passamos a ter essa percepção. Isso não significa escapismo, porque tem gente que acha que você é um escapismo, você está saindo da realidade. Não é isso não. É o mais realista possível. É exatamente por ser realista que você tem esse discernimento espiritual. Não é o contrário, não é uma fuga. Não é fuga, não é fantasia. Mas é uma motivação espiritual que te dá força, que te dá fé, que te dá graça para enfrentar os desafios do mundo presente. Quando temos esperança em Cristo e por intermédio dele aprendemos a viver melhor, a gente passa a ter melhor qualidade de vida, buscando uma vida mais simples, parecida com a do Senhor Jesus e nos lançando aos seus pés. Com certeza ele tem cuidado de nós. Assim a vida fica mais leve, mais soft, mais livre, graças a Deus. Síntese do tópico 2. Para manter a nossa esperança viva, precisamos ter a mente de Cristo. E há um subsídio aqui muito interessante da Bíblia de estudo pentecostal, que fala como ovelhas para o matadouro. Então, vale a pena ler esse material aqui da Bíblia de estudo pentecostal. E encerrando, considerações finais. Somos peregrinos em terra estranha, sentimos saudades de uma terra que ainda não conhecemos, como canta o hino da harpa cristã, número 2. Ó que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois vem do meu coração. Então é o desejo, o amor por Sião celestial. Portanto, vivamos sabiamente com a mente de Cristo, até o nosso Salvador voltar para buscar. Que possamos sabiamente dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que você tenha um ano profícuo, abençoado, que você tenha um ano cheio das bênçãos de Deus. Que você tenha a mente de Cristo para começar 2018 cheio do Espírito Santo, assumindo compromisso com a escola bíblica dominical, assumindo compromisso em orar, em ler a Bíblia, em ser um homem ou uma mulher, um ser humano de Deus, com discernimento. Esse é o desejo do meu coração.
Deus continua abençoando sua vida. Você que acompanhou as nossas aulas, você que tem orado por nós, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua consideração. Você que escreveu para nós palavras motivadoras, palavras tão abençoadas. Eu fui ricamente abençoado pela sua vida. Eu espero que esse humilde trabalho possa produzir fé, vida, alegria na sua vida. Feliz 2018. Um grande abraço. Fique na paz do Senhor. Amém.